Beleza, então boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do Hub Científico e Filosófico de Astronomia. E continuando os nossos estudos então para a ONC, a gente vai trabalhar hoje sobre a Terra, não especificamente alguns conteúdos que a gente já viu, tipo relação entre Terra e Lua, ou fusos horários, etc. Mas a gente vai trabalhar alguns conteúdos que faltaram a gente trabalhar sobre a Terra, que a gente deveria ter trabalhado, inclusive, antigamente não nas aulas anteriores. Então a gente vai trabalhar hoje para facilitar os estudos para UNC, até porque tem questões que caem, tem uma quantidade de questões consideráveis que caem sobre a Terra, não? Então é interessante a gente ficar ligado nesses conteúdos, ok? Boa noite, Newton. E, bom, a gente vai fazer alguns exercícios, não nessa aula, mas na próxima, sobre esses conteúdos e sobre os conteúdos que ainda vão faltar sobre a astronomia para finalizar toda a grade da ONC. A gente vai ter que então ver só mais alguns outros que eu não me lembro de cabeça, mas eu tenho anotado, ok? Então vamos apenas prosseguir agora com o nosso conteúdo, certo? Então, a primeira parte da nossa aula vai ser sobre a origem do planeta Terra. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente estava falando sobre a origem do sistema solar, na aula 7 ou 8, se eu não me engano. E a gente então comentou sobre a origem do planeta Terra, só que de uma maneira bem breve e sem muitos detalhes, embora essa aqui também seja resumida, claro. E eu vou deixar até um link de uma matéria completa, de uma reportagem completa sobre o surgimento do planeta Terra. Muito bom, eu assisti no sétimo ano, quando eu estava no sétimo ano, e é uma entrevista muito legal que o professor tinha passado. Eu lembrei, pesquisei no YouTube e acabei encontrando, então deixei lá para vocês nos links adicionais da turma do Classroom. E quem quiser eu também posso passar no próprio grupo do Zap ou no PV de alguém, ok? Então vamos começar então com a origem do planeta Terra, certo? Um tempo depois, gente, que o Sol ele nasceu, a gente sabe que o Sol estava numa protoestrela. A gente até tinha visto isso, que o Sol ele era uma protoestrela. Antes dele virar uma estrela, ele é uma protoestrela, como todas as fases de qualquer estrela que a gente vai conhecer. E após essa fase, então, da protoestrela, ele começou a jogar os ventos solares, né? Começaram a jogar esses materiais que estavam ao redor dessa protoestrela para longe, né? Os ventos solares começaram a jogar os materiais rochosos, gasosos, enfim, o que tinha lá. Os materiais gasosos acabaram ficando meio que no mais longe do que os materiais rochosos no sistema solar, né? Porque aí você já tem meio que um sistema pré-formado de várias matérias meio que aleatoriamente colocadas ao redor dessa estrela, né? Então os materiais rochosos, por serem mais pesados, ficaram mais para dentro, mais perto do Sol, obviamente, e os materiais mais leves acabaram sendo jogados mais longe, que são, no caso, os gasosos, né? Então, com isso a gente teve a formação de alguns planetas e outros corpos no sistema solar, né? Porque eles acabaram ficando agrupados, né? A condensação e a junção gravitacional, obviamente por conta das forças gravitacionais, da junção das rochas e do gás, enfim, etc. Acabaram então formando os planetas, esses outros corpos e etc. Ok? Vamos então partir desse pequeno resumo da origem do sistema solar para o próprio planeta Terra. Então, após tudo isso ter acontecido, o nosso planeta, então, ele acabou sendo formado, né? Por essa mesma teoria, a princípio, que a gente comentou de todos os planetas do sistema solar, certo? Então, no início, o nosso planeta ele era muito radioativo. Aqui tem uma foto meio que representativa, e realmente essa é a foto representativa de como seria o planeta no início, certo? Então, o nosso planeta ele era muito radioativo e extremamente quente, certo? A gente não tinha oxigênio ali, e ele era golpeado por asteroides a todo instante. Nessa mesma foto a gente pode ver que tem muitos asteroides aqui ao redor do nosso planeta, justamente porque ele estava em grande quantidade, porque estava sendo formado, ainda existia muita rocha, né, que o Sol tinha espalhado, e por isso, como os corpos já estavam grandes de alguns planetas, estava acabando, a força gravitacional acabava por puxar esses corpos para dentro, né? Então, por isso, a todo instante, esses asteroides acabavam sendo jogados no nosso planeta. Em um determinado momento desse ciclo, né,
de toda essa radioatividade, de todo esse magma, de todo esse calor que estava ali, o planeta ele ficou tão quente, mas tão quente que ele acabou desencadeando um processo que a gente chama de diferenciação. E esse processo divide, né, o planeta em camadas, certo? Uh, os materiais mais quentes os mais quentes não, os materiais mais pesados, como por exemplo ferro ou o níquel, eles acabaram afundando e formando o nosso núcleo, né? Aquela bola que a gente tem dentro do nosso planeta. A gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive. E os mais leves, eles acabaram subindo ou ficando ali, né? E elementos, por exemplo, como a água, eles acabaram evaporando, né? E ali a gente já pode ver que começa uma suposta atmosfera nessa formação, porque daí esse vapor, né, já acaba formando algum tipo de gás que vai ficar por ali, certo? Ok. Então, nosso planeta, agora, obviamente, saindo um pouco do planeta em si, dividir a órbita com outro planeta chamado Theia. A gente sabe, então, que a gente tem essa teoria da Theia e do planeta Terra, que foram dois planetas que dividiam a órbita antigamente, nossa, muito antigamente, obviamente, mas bilhões de anos atrás. E esses dois planetas, no caso a Theia, acabou colidindo com a Terra, né? E acabou se jogando vários detritos ao redor do planeta e alguns, obviamente, foram para o espaço e etc. Os detritos que sobraram desse planeta Theia acabaram formando, então, a nossa Lua. E por isso a gente tem a Lua que a gente vê hoje, né? Obviamente. Essa é uma das teorias mais aceitas e eu gosto muito dela, acho ela muito interessante. Então, isso é uma parte, obviamente, que ajudou o nosso planeta a ficar mais frio. Por quê? Porque a Lua ela vai conseguir controlar meio que a maré, obviamente, por conta da força gravitacional dela, que a gente já viu em aulas anteriores sobre a maré, né? Então, ela vai ser um ponto importante também daqui para frente. Por volta, então, de 4 bilhões de anos atrás, a gente acredita, né, os cientistas acreditam, que teve um bombardeio de meteoritos no sistema solar de uma proporção enorme, certo? Então tinha uma proporção muito grande de meteoritos que estava chegando no sistema solar, e isso bombardeou não só o planeta Terra, como a Lua, outros planetas, etc. E são crateras das mais antigas, obviamente, e algumas até, obviamente, podem ser vistas até hoje, certo? Então, exatamente, só desastre. O nosso planeta, sim, foi. A formação do nosso planeta é só desastre, é muito desastre. Então. Uh, foi então tendo esse bombardeio enorme. Alguns meteoritos acabaram trazendo água, né? Que foi muito importante para nós. Então, não teve só negatividade nesse bombardeio, mas enfim, foi um bombardeio enorme. A Terra passou por muitas fases de bombardeio, inclusive, tá? Depois de todas essas fases catastróficas que a gente teve, então, nosso planeta começou a esfriar, justamente não só por conta dos meteoritos, mas com o tempo, né, acabou se esfriando naturalmente e criando uma atmosfera, né? De tanta evaporação que teve ali, né? Acabou então se formando essa atmosfera. E passando ainda mais do tempo, o planeta se esfria e se solidifica. Então, dessa maneira, é criada a possibilidade de existir água em estado líquido. E nesse momento, a água, então, que estava condensada, que estava em formato gasoso, acabou, então, virando líquida e formando oceanos, rios e etc., certo? O calor e a rotação do nosso planeta mantém o nosso núcleo externo, certo? A gente tem dois tipos de núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno, em movimento. Todo esse metal que a gente tem em movimento, então, no núcleo externo, gera um campo magnético no globo, que protege a gente dos ventos solares até hoje, certo? Então, é muito importante o nosso vento magnético, que também é um dos motivos do. Vou falar tudo de novo. Que é um dos motivos, então, da nossa. A aula está sendo gravada. Obrigado, Gabriel, pelo comentário, é muito importante. Vai ser muito importante, então, esse campo magnético, justamente por conta daqueles efeitos bonitos, tipo aurora boreal, que. Gabriel, não, Carlos, ai meu Deus. Ai, ai. Ups, Gabriel, não. Desculpa, cara, é que assim, eu converso muito com o Gabriel, então acaba que eu falo muito Gabriel nessa vida. Enfim, ok. Basicamente essa foi a formação do nosso planeta, do zero. Foi uma maneira bem resumida, conhece nada, nem te conheço.
de uma maneira bem resumida, essa foi a origem do nosso planeta. Eu vou mostrar depois um pouco o vídeo que eu disse para vocês, que é um vídeo de 1 hora e meia, inclusive, é um documentário, meio um documentário, é uma apresentação, e é sensacional, porque diz passo a passo até a Era do Gelo, enfim, é muito bom, diz até a origem da vida, como surgiu, os primeiros animais, é bem legal. Acho que alguém de vocês já deve ter visto, não é possível, porque é famoso, acho que é do History, provavelmente, e é muito legal, certo? Então agora a gente vai passar para uma aula de geografia básica, praticamente, porque isso a gente vê, sei lá, no terceiro, quarto ano. Só que, meu professor já mandou, Newton falou, interessante, os professores geralmente mandam, foi em geografia, inclusive, que eu vi, 1 hora e meia, é bem, bastante coisa. Eu achei bem interessante o dia que passou esse filme, entre aspas, foi bem legal. Então, a gente agora vai ter uma aula de geografia de primeiro ano de ensino médio e de terceiro do fundamental, basicamente, porque isso cai nos 2 anos. E a gente vai começar então com estruturas do planeta Terra, gente. E a gente não vai trabalhar só as estruturas internas, como as estruturas externas também. Ou seja, a gente vai trabalhar tanto que tem dentro, internamente do planeta, quanto a atmosfera mesmo e as suas camadas, certo? Então, a gente sempre começa pelo que a gente mais conhece, então a gente vai falar da crosta terrestre no início. A crosta terrestre é a parte que a gente enxerga, né? A parte que a gente está, e ela é meio que uma casca do nosso planeta. Ela tem uma espessura de cerca de 5 a 70 quilômetros e a crosta não é igual em todas as partes da Terra. A gente até pode ver ela de uma forma, mas a gente tem uma outra visão aqui dela, que ela não é exatamente como a gente vê aqui por fora. Ela meio que varia em outras partes da Terra também, não só varia interiormente, como também em maneiras externas ela acaba sendo diferente, em jeitos externos, ok? Então, ela é fragmentada nas camadas mais profundas aqui mesmo nessas rochas, nas camadas mais profundas dessa crosta, ela é fragmentada em várias partes e esses fragmentos eles acabam se movimentando e interagindo. E a gente obviamente vai tirar a conclusão de que esses fragmentos da crosta terrestre que se movimentam e interagem são as placas tectônicas, né? Que são responsáveis pelo movimento dos continentes, ou seja, os continentes acabam se movendo, se juntando, se separando, justamente por conta da movimentação das placas tectônicas. É responsável pela formação de montanhas, por planaltos, por terremotos, por tsunamis, etc. Né? A gente sabe que as placas tectônicas têm uma grande influência no nosso planeta, ok? Agora, depois da crosta terrestre, a gente tem que falar então sobre o manto, que seria essa parte aqui. É a maior parte da dando precisa. Enfim, a Anne e o Carlos estão falando ali no chat, ok? Logo então abaixo da crosta terrestre, a gente tem o nosso manto, ok? Essa camada do manto tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura, ou seja, ela é a maior camada do interior do nosso planeta. E nesse local, nesse interior, a gente encontra o magma, certo? O magma dos vulcões e etc. Ok? Basicamente, sobre o manto era isso. Ele meio que divide a crosta do núcleo e esses são os detalhes mais principais que a gente deve saber. Por fim, a gente tem o núcleo, que é dividido em dois, certo? É a camada mais profunda do nosso planeta. É formada, então, por uma gigantesca bola, por uma bola enorme. Ela tem um raio de 3.500 quilômetros, mais ou menos, e é feito de um material bem denso, certo? Ou seja, como a gente viu na formação do nosso planeta, ela é formada bastante de ferro e níquel, tá? É dividido, então, em duas partes, como eu disse, o núcleo interno, que é um núcleo sólido, de 6.370 quilômetros de distância da crosta, e tem uma pressão muito alta, até por isso mesmo que nenhum humano consegue chegar lá, a pressão gravitacional deve ser muito grande, e tem 6.000 graus Celsius de temperatura, ou seja, é extremamente quente. Já a parte externa, então, ela é mais fluida, certo? É a parte, então, que se movimenta e faz o nosso campo magnético, que nem eu expliquei antes, ok? Basicamente, sobre as estruturas do planeta internas, eram isso, e agora a gente vai ver as estruturas externas, certo? A estrutura interna, então, basicamente é a atmosfera, tá? A atmosfera, então, é uma estrutura acima da crosta terrestre e ela é formada por uma mistura de gases que meio que envolvem a superfície do nosso planeta, certo?
A gente pode destacar dois, não, na verdade, três substâncias, três gases que estão em maior quantidade na atmosfera, que é o nitrogênio, tá, que tem 78%, a atmosfera tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás argônio, certo? O argônio não está hoje na aula, senão eu ia acabar fazendo uma piada com ele, infelizmente não vemos. Eu ia fazer essa piada com ele, porque argônio tem o nome ali, pá, não sei o quê, mas enfim, piadas ruins apenas. A atmosfera, então, ela é dividida em cinco camadas. A gente tem aqui as cinco camadas, infelizmente faria mesmo. A atmosfera, então, ela é dividida em cinco camadas. A primeira dessas camadas é a troposfera, tá? E é onde está o ar que a gente respira, né? Onde a gente está, basicamente, é a troposfera. Sua altura, então, varia de 8 quilômetros a 20 quilômetros, tá? Então, ela tem de 8 quilômetros a 20 quilômetros. E nessa camada é onde ocorrem os principais fenômenos atmosféricos ligados ao clima. Ou seja, é onde ocorre, basicamente, os fenômenos climáticos, chuvas e o que tem relacionado ao clima mesmo, né? Uh, é isso. Não tem muito o que dizer sobre essa afirmação. A segunda camada, então, é a estratosfera, tá? Ela se estende até 50 quilômetros da superfície do nosso planeta. E aqui a gente tem a nossa famosíssima camada de ozônio, que é muito importante, né? Porque ela é responsável por proteger a gente dos raios ultravioletas que o Sol emite, tá? Então, por isso que a gente tem meio que uma, eu diria carinho, mas a gente nem fala estratosfera, a gente só fala sobre a camada de ozônio, mas a estratosfera, então, tem essa camada de ozônio que tecnicamente deve ter um carinho nosso por ela, né? Pela questão de proteção dela, enfim. Nesse mesmo local ocorre então o efeito estufa, que é causado pela emissão de gases na atmosfera em quantidade. Obviamente, a gente sabe que na camada de ozônio ocorre esse efeito estufa, que contribui então para o aquecimento global, né? E a gente sabe que o aquecimento global é um problema atual. Muito possivelmente a gente já não vai mais conseguir eliminar ele, né? Ou controlar totalmente. Mas a gente está tentando fazer o máximo possível para poder, pelo menos, tentar minimizar o máximo que a gente conseguir, para a gente sobreviver o suficiente para poder colonizar outros lugares, terraformar, por exemplo, Marte, talvez morar na Lua, como a missão Artemis supostamente planeja. Então, muito interessante, ok? A terceira camada, então, que a gente deve trabalhar é a mesosfera, tá, pessoal? A mesosfera, então, ela fica a 80 quilômetros da superfície e apresenta temperaturas de mais ou menos menos 90 graus Celsius, ou seja, é bem fria, basicamente, e não tem muito mais o que falar sobre ela, é basicamente isso. A quarta camada, então, que a gente vai falar é a termosfera, tá? Ela está basicamente entre 450 quilômetros da superfície da Terra e ela é a camada mais extensa, ou seja, ela é a maior camada que a gente tem, certo? Quanto mais a gente se afasta da superfície terrestre, né, no caso da termosfera, mais quente fica, tá? Então, a gente pode atingir temperaturas na termosfera de aproximadamente 2.000 graus Celsius, ou seja, é muito quente ali. E é interessante, né? Porque a mesosfera é menos 90 e a termosfera é 2.000 graus Celsius, então é bastante coisa. É uma diferença bem considerável, né? Muito considerável, na verdade, pelo menos para nós humanos, certo? E a última camada é a exosfera. A exosfera, então, ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio, tá? E as partículas ali, elas estão tão distantes umas das outras que elas podem andar muito, mas muito mesmo, quilômetros e quilômetros sem colidir uma com as outras, tá? Alguns cientistas consideram a exosfera parte do sistema solar, e a gente já vai, do sistema solar não, do espaço sideral, perdão. Óbvio que é do sistema solar, né? Mas enfim, parte do espaço sideral já e não apenas uma camada da Terra em específico. Mas é bem interessante também a exosfera. A gente fez uma pergunta: por que essa diferença de temperatura ocorre? Eu não sei dizer ao certo, mas eu poderia tentar fazer uma analogia em minha cabeça, assim, meio lógica, que
Tu tá falando, obviamente, se referindo à mesosfera e à termosfera, né? Que a mesosfera, ela tem uma superfície, tem uma superfície menor, porque ela está numa posição relativamente alta já, né? E como você sabe, o espaço é frio, né? Tecnicamente não tem como dizer, o espaço em si, ele é frio. Então, por conta e também por conta da termosfera, possivelmente meio que deve haver uma barreira, entre aspas, que acaba meio que deixando esse frio ali nessa mesosfera. A questão da termosfera ser muito quente é porque provavelmente ele é um lugar onde tenha também uma espécie de barreira que acaba pegando esse calor, né? Deve ser possivelmente seja onde o campo magnético ele age, né? Ou seja, onde ele rebate os raios solares e por isso fica quente por ali mesmo, né? Então, acho que isso seria analogia, uma analogia meio lógica, não sei se está correta, mas poderia ser isso, que acaba então fazendo com que haja essa diferença. Mas eu posso pesquisar bem certinho e trazer na próxima aula para ti a resposta exata e concreta sobre esse fato, ok? Vou fazer isso, inclusive, porque eu achei um comentário bem interessante. E algumas coisas interessantes aqui também sobre a atmosfera, tem nessa segunda imagem aqui. A gente tem aqui, então, as chaves, né? Terra, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E a gente pode ver que cada lugar é utilizado de alguma forma pela humanidade, menos a termosfera aqui. Deixa eu ver se não é usada pela humanidade, mas é aqui que acontecem as auroras boreais. E isso reforça ainda mais aquilo que eu disse de onde os campos magnéticos agem, né? Porque é graças ao campo magnético que as auroras boreais acontecem. Então, vamos lá. Na troposfera, então, é onde é que tá as nuvens, é o nível mais baixo, tá? Onde é que o clima ocorre, bem tranquilo. Na 2, na troposfera, é onde é que a maioria das aeronaves de longa distância viaja, né? Então, talvez, sei lá, aviões que andam muito longe acabam indo para a troposfera para poder fazer essas viagens. Que é interessante, né? Sobre então agora a estratosfera, é onde é que fica a camada de ozônio, nos protege dos raios ultravioletas. A mesosfera é onde estão os balões climáticos, né? Os balões climáticos são utilizados para medição do clima. Muito interessante esse, essa noção, esse comentário aqui que tem nessa fotozinha. Por isso mesmo que eu trouxe ela, porque acaba dando uma curiosidade bem legal. E a termosfera é onde é que as auroras aparecem, né, acima dos polos, na atmosfera superior. Então, basicamente, por conta desse campo magnético que a gente já está falando desde o início da aula, acontecem essas auroras boreais por conta dos raios do Sol, né? Então, algum dia, tomara, eu queira ver esse fenômeno acontecendo, porque é um fenômeno muito bonito, certo? Por último, então, a exosfera é onde satélites de baixo nível orbitam, certo? Dentro da camada externa do planeta. Ok, então a gente pode concluir que existem alguns satélites de pequeno porte, né? Os satélites que não voam muito alto, que acabam por ficar em órbita ali nessa posição. Eu acredito que sejam, sei lá, satélites de televisão, de sinal, de operadora, telefone, coisas assim, porque não são satélites que necessitam de muita distância para ficar em funcionamento. Ok? Então, sobre a atmosfera, sobre as camadas da Terra, era isto. A gente vai falar agora de um assunto bem interessante. Eu nunca tive isso na minha escola, inclusive, mas possivelmente na de vocês devem ter tido. Na verdade, eu acho que eu tive, só que foi de maneira diferente, porque não foi trabalhado especificamente dessa maneira que eu vou dizer. Mas é bem interessante, que são as zonas térmicas, certo? Ou as zonas climáticas. A gente sabe que os raios solares, por a Terra ser um globo, não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta, tá? Então, os raios solares eles sempre vão atingir mais um ponto determinado do que outro ponto, e claro, também isso vai depender da estação do ano e de onde a Terra estiver mais posicionada de acordo com o seu eixo, né, de rotação, que é inclinado 23,5 graus aproximadamente. A gente já viu isso um monte de vezes. Então, a gente tem as três tipos de zonas que a gente tem que ter, né, ideia em nossa mente. Tem as zonas glaciais, certo? Que é onde é que fica a zona polar do norte e a zona polar do sul.
A gente tem as zonas temperadas do norte e a zona temperada do sul. E a gente tem a zona tropical, que é a zona que fica aqui no meio. A gente então tem que entender, vamos trabalhar uma por uma agora. As zonas glaciais, então, tendo norte e sul, nesse local, os raios solares, eles incidem com menor intensidade, porque em nenhum período do ano o Sol ele consegue atingir uma posição elevada da abóboda celeste. Ou seja, o Sol ele sempre vai ser visível no céu, ou ele vai estar sempre abaixo da linha do horizonte, ou ele vai estar um pouquinho próximo, um pouquinho acima da linha do horizonte, por conta do eixo de rotação da Terra. Então, perdão, por conta do eixo de rotação da Terra, então essas zonas elas têm dias e noites longos, dependendo da época do ano. Então, basicamente, é onde é que fica o Polo Norte e o Polo Sul, e é meio um fato, isso é meio lógico. E basicamente, como o Sol não consegue incidir muitos raios ali, ele é um lugar frio, obviamente, e tem dias e noites muito longos, dependendo da época do ano. Saudade de astroposicional. Cara, legal. Era muito legal mesmo estudar astronomia posicional para seletivas. Infelizmente agora a gente está focando em outras coisas. Nem nas seletivas eu pensei muito direito ainda. Mas obviamente eu vou continuar. Vou estudar sim para seletivas um pouco. É que tem bastante coisa, né? Você mesmo tem noção disso. Bom, então a gente já entendeu sobre essas zonas glaciais, a gente tem que ver as zonas temperadas. As zonas temperadas, elas se localizam entre o Trópico de Capricórnio, tá? E o Círculo Polar Ártico, que é essas duas linhazinhas aqui, tá? Então, é nessas duas linhas que a zona temperada sul se localiza, tá? E entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá? Ou seja, o Círculo Polar do Norte. Então, entre essas linhas aqui se localizam as zonas temperadas. E nessas zonas temperadas, também, obviamente, vai depender muito da época do ano, porque essas posições, por elas não estarem recebendo diretamente os raios do Sol, elas acabam alterando as estações do ano significativamente, né? Uh, a intensidade que elas recebem do Sol e por isso mudam muito as estações do ano, né? Deixando obviamente nítida as mudanças climáticas. Ou seja, o Sol, uma hora, vai estar pino em um determinado local. Por exemplo, vai estar pino no norte, então vai ser verão aqui no norte e inverno no sul. Isso é meio óbvio, mas vai ter uma maior diferença nessa zona disso, porque ela vai ser mais visível, porque o Sol vai estar incidindo muito mais num local do que em outro. Ok? Basicamente, isso são as zonas temperadas. E a gente tem a zona intertropical ou tropical, né? Que é a zona que fica de norte ao sul, né? Ela fica aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio e é dividida pela linha do Equador. Nessa posição, o Sol ele fica pino duas vezes no ano, tá? Ou seja, quando ele está indo de um equinócio para o outro, ele acaba ficando a pino ali na linha do Equador duas vezes no ano, certo? A incidência de raios solares ali é praticamente direta em todo o ano, e por isso, em maior parte desses locais, a gente tem as temperaturas mais elevadas do globo. Obviamente, né? O Sol ele vai incidir mais diretamente aqui no meio do globo do planeta, e por isso as temperaturas vão ser mais altas. Ok, é bem tranquilo. Sobre as zonas térmicas, então, era isto também. Vamos ver mais o que tem. Inclusive, aqui eu coloquei uma coisa muito legal. Quando eu era menor, eu assisti esse desenho aqui. Acredito que esse tenha sido um dos motivos de ter gostado da astronomia. Eu não sei direito, porque naquela época, sei lá, eu deveria ter 6, 7 anos de idade, eu nem sabia o que eu queria fazer da minha vida direito. Mas esse desenho passava no canal 19, abaixo do canal da TV Cultura. E eu assistia quase todo dia depois, eu estudava de tarde, primeiro ano, segundo ano ali. Voltava da escola e assistia esse desenho, né? O nome do desenho em português é Jim no Mundo da Lua, que é Lunar Jim. E eu acabei vendo o episódio esse final de semana para lembrar, enfim, e é muito legalzinho esse desenho, embora seja muito infantil, é muito legal mesmo, porque tem muitas referências, tem muitas referências ao, ao espaço, etc., principalmente à Lua, porque eles moram na Lua, basicamente. Ó, a missão Artemis aí, ó, tem que ver, a gente vai ter o Jim no mundo da Lua de verdade. Mas muito legal mesmo esse desenho. Não sei porque ele não é tão conhecido assim,
Eu lembro que no meu bairro, onde é que eu morava naquela época, bastante gente assistia. Não sei por quê ou qual o motivo não ficou tão famoso, mas é um desenho muito legal, muito divertido. E parece levemente bizarro. Ok, talvez seja um pouco, porque é um desenho em 3D e naquela época os desenhos em 3D não eram muito bem desenvolvidos, né? Então, complicado. Certo? A diferença de comentários entre isso. Então, ah, da aula de hoje, então, era praticamente tudo isso. Ainda tem mais um negócio que eu queria tratar com vocês aqui. Deixa eu só vir em Classwork. Rapidinho. Conteúdos, provas. Aqui, ó. Sobre a Terra, né? A gente tem aqui, então, o arquivo explicando tudo também passo a passo para vocês. Eu sempre faço isso, né? Não tem nem o que contestar. E aqui a gente tem esse link aqui, ó. Por fim, a gente tem o conteúdo de alterações na superfície terrestre, tá? Por que eu não expliquei esse conteúdo nessa aula? Porque ele não é um conteúdo muito grande, certo? A gente facilmente consegue ler um pouquinho e entender ele, né? São alterações que a nossa superfície ela acaba tendo, tá? E é um conteúdo que cai na UNC, mas eu não consegui achar uma questão que tivesse isso. Inclusive, eu dei uma pesquisada para a próxima aula fazer essas questões, esse questionário com vocês. Mas, tipo, eu não achei nada de alterações na superfície terrestre. Então, ficou meio estranho, né? Ficou meio, poxa, e agora o que eu faço? Mas, enfim. Essas alterações de superfície, então, eu vou dar uma lidinha meio rápida aqui para vocês, mas basicamente, ó, superfície terrestre passa por constantes mudanças, surgimento de montanhas, escavamento de vales, continentes flutuantes, isso placas tectônicas, óbvia, né? Obviamente. O relevo terrestre está sujeito a ações externas e externas, tá? Ações estas como ventos, correntes oceânicas, precipitações, modelando superfície, né? Por conta de ações externas, ou seja, as chuvas, etc. A gente vê isso em geografia de primeiro ano do ensino médio, inclusive. E a estrutura física da Terra, que gera sua aparência externa, foi constantemente modificada através dos milhões e milhões de anos de sua existência. Tais modificações são impostas através das forças de diferentes origens. A gente tem então duas forças, que são as forças externas e as forças internas. As internas são como, por exemplo, as placas tectônicas e outras camadas internas da Terra, né? E as externas são coisas como a chuva, enfim, tempestades, ventos, coisas que acontecem de maneira mais climática também, obviamente, mas condições externas mesmo do planeta, né, que ocorrem mais na atmosfera. Então a gente tem essas duas origens de força, a gente tem vários tipos de alterações no nosso planeta. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A denudação, que age sobre as camadas rochosas, que faz a erosão das camadas rochosas para transporte de água. A gente tem a deposição, que age sobre rochas sedimentares, provocando acúmulo de rochas sedimentares, que acaba sendo responsável pelo movimento das superfícies aquáticas do planeta. A gente tem as erupções vulcânicas, que aí já é uma questão, acredito que também de placa tectônica, mas né, erupções vulcânicas, que por conta da alta pressão acabam, obviamente, entrando em erupção o vulcão e ejetando isso para fora e etc. Né? O que também faz uma determinada modificação, querendo ou não. A gente também tem os movimentos das placas tectônicas, que a gente comentou, que por conta do material das camadas interiores da Terra, na crosta terrestre, vai havendo fraturas, modificações, etc., que formam, então, todo esse todo esse contexto, né, que as placas tectônicas têm, e são muito importantes, mesmo algumas vezes maléficas, né, fazendo muitos terremotos e, enfim, matando muita gente, também tem os seus pontos positivos, né, e pontos curiosos como a própria movimentação dos continentes, que é muito divertido de a gente analisar, porque é legal a gente saber que uma vez a gente estava numa Pangeia, depois a gente foi, enfim, abrindo cada vez mais, o planeta foi cada vez se quebrando mais,
e uma hora ou outra pode voltar a ser Pangeia em milhões e milhões de anos, o que é muito divertido de a gente analisar, certo? Então, basicamente, era isso os conteúdos que eu ia trazer para hoje, tá, pessoal? Essa foi a aula, certo? Agora a gente vai fazer nosso momento de tirar dúvidas, enfim, etc. E sim, chegamos no momento Exposed, Sam. E, bom, aí, se você quiser parar de gravar agora, sinta-se à vontade.